Exatamente. E a gente sabe que a palavra pecado, ela quer dizer errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Quando você cometeu um pecado, você errou o teu objetivo, o teu alvo. Você estava visando uma coisa e você de repente desviou para a direita ou para a esquerda. E Deus sempre dizia na palavra dele, olha, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Mantenham o foco, acertem o alvo. Não pequem contra mim. Ou seja, não esqueçam da minha casa, não esqueçam das orações diárias, não esqueçam de ter comunhão comigo. Não esqueçam porque eu estou sobre todos, eu estou vendo tudo e eu posso te ajudar, eu posso te conduzir, eu posso te livrar da cilada que o inimigo prepara para você. Quando uma pessoa, ela confia nela mesma, no seu próprio potencial, né, pastor? Seu potencial de ser, de fazer, de ter, de conseguir. Quando ela confia no seu próprio, como diz, no seu próprio taco, no seu próprio talento, ela acaba se afastando de Deus, ela já não depende mais de Deus. Então ela põe a confiança dela naquilo que ela tem, na aparência que ela tem, numa família aparentemente estruturada, uma empresa, uma vida profissional aparentemente que está andando de vento em popa, mas e se o vento soprar mais forte? Como é que fica? Porque quando a pessoa está firmada nela mesma e a vida dela começa a desabar, ela se apoiará em quem? Israel era assim, pastora Wanda. Israel pensava que a glória daquele povo jamais ia desvanecer. Jamais ia passar. Era a nação mais rica, mais bela, mais poderosa de toda a terra. Ninguém era mais rica do que Israel. Ninguém era mais poderosa do que a cidade de Jerusalém. Nem imaginavam que essas coisas iam acontecer. Então elas, por um certo espaço, elas começaram a achar que aquela prosperidade que eles tinham, aquilo ali era a segurança da vida deles. E não era. A segurança da vida daquele povo era Deus. Só que o povo não reconheceu isso. O povo começou a apoiar, estruturar a sua vida no seu trabalho, na sua família, e pararam de servir de verdade a Deus, caíram numa grande frieza, um grande precipício, e aí, continuando, diz assim, olha só, a palavra diz assim, ó, todo o esplendor fugiu da cidade. Olha, pastora Wanda, coisa forte. Todo, não foi um pouquinho, não. Todo o esplendor, toda a glória, toda a beleza fugiu daquela cidade. Coisa séria, pastor. E diz mais, seus líderes são como corças que não encontram pastagens, nem forças fugiram diante do perseguidor. Sem forças fugiram. Quer dizer, a pessoa vai perdendo a força, já não tem mais força para manter o casamento, já não tem mais ânimo para ir para o trabalho, já não tem mais ânimo para nada. Começa a desistir, né? Se esvai. Exato, começa a desistir, ela já não tem força para enfrentar o inimigo. Quando o problema matrimonial aparece, vai parecer que a melhor solução é separar, porque ela já não tem mais forças para continuar lutando. Quando o problema na família aparece, e aparece, né, pastor? Quando a glória se esvai, quando o poder de Deus se retira da vida daquela pessoa, da família dela, os inimigos começam a invadir. Então vem para o casamento, divisão, problemas, vem na família, os filhos começam a ter interesses que você nunca imaginou que aconteceria. Que seria a última coisa que você queria ver na sua vida. O seu filho, a sua filha, criado com tanto esmero, com tanto carinho, com tanto zelo, envolvido ou envolvida com pessoas que você nunca imaginou que poderiam se aproximar deles. Mas o inimigo se aproxima. Quando Deus não está fazendo o cerco de proteção, o inimigo entra, né, pastor? Jesus disse isso, que quando o inimigo ele vem, e vendo que aquela casa está vazia do poder de Deus, o inimigo entra e traz 7 espíritos piores do que aquele que já habitava ali, e a situação fica pior. Então, quando uma situação, seja em qual for a área, ela começa a piorar, é sinônimo e parece que as coisas não se resolvem,
é sinônimo que há uma influência espiritual. E a palavra diz isso assim, olha só, diz assim, ó: nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam no passado, quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo. Quer dizer, o povo judeu jamais imaginou que ia cair nas mãos do inimigo. Por quê? Porque o povo sempre tinha aquela capacidade, o povo de Deus sempre teve a capacidade de subjugar o inimigo, de vencer. Mas agora não. Agora eles estavam experimentando as derrotas. Exatamente. Aquela força que você tinha para lutar, para se posicionar, para conquistar, para fazer, os teus filhos já não têm a mesma força. Você começa a perceber que o futuro deles, o horizonte deles já não é tão amplo, tão aberto quanto antes te parecia. E é aí que começa a vir a tristeza, porque aqueles que você mais ama já não têm o mesmo esplendor que você tinha. Por quê? Por que a situação chegou aonde chegou? E agora, o que fazer para mudar essa situação? Jeremias está lamentando porque todo o povo dele está no cativeiro, pastor, e estar no cativeiro é ser retirado da sua propriedade, da sua nação, do seu país. Eles já não tinham quem os ajudasse, eles clamaram para os amigos e os amigos não puderam ajudá-los. Aí a situação fica difícil, a pessoa começa a perder propriedades, perder posses, tudo aquilo que ela conquistou, que ela construiu, começa a desaparecer e ela vai se vendo sem muros, sem proteção e sem ter onde se assentar, se descansar, se confiar. Veja o que aconteceu por volta de 2.500 anos atrás. As coisas estão acontecendo hoje aqui em Novo Hamburgo. Não só em Novo Hamburgo, também pessoas nos assistem por todo o Brasil através da tvnh.com.br. Não é para você perder, é para você conquistar. Eu quero ler mais algo para você. Diz assim, olha só: Jerusalém cometeu graves erros, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua vergonha. Ela mesma geme e desvia deles. Quer dizer, Jerusalém cometeu graves erros. Por isso, olha só o texto, ó, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam, agora não, agora desprezam. Então, muitas pessoas agora nos assistem. Antigamente ela era honrada. A esposa honrava, o marido honrava, o local de trabalho era um lugar gostoso, era um lugar satisfatório, era um lugar de honra, um lugar de prestígio. Hoje não. Infelizmente, por cometer grandes erros. E os erros, os desacertos, não era só no quesito empresarial. Os erros eram contra Deus. Erros, pecados, erros contra Deus. Então, a consequência de uma vida arruinada para baixo, é isso aí, ó, é errar contra Deus. Então, se você está enfrentando um momento de desonra, um momento de descrédito, a sua mulher já não acredita mais em você. Você já falou para ela que você ia mudar, mas você não mudou. Ela não acredita mais em você. Ela fala, você falando, para mim já não tem mais poder nenhum, eu não acredito mais na sua palavra. Talvez você perdeu a honra no seu trabalho, perdeu a dignidade em tantos lugares. Por quê? Porque errou contra Deus. E por isso você está amargando aí a sua vida. Só que Deus quer retornar essa honra para você. Deus sempre quis, pastora Wanda, retornar a honra. Jesus, o Filho de Deus, ele disse, o ladrão não vem senão para roubar a glória, a honra, matar os filhos e destruir o casamento, todas as coisas. Mas eu, Jesus, o Filho de Deus, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. E Jesus quer te dar vida abundante. Agora você precisa se voltar para Ele.
Esquece tudo o que passou. Esquece essa maneira que você tinha de viver, sempre do seu jeito, fazendo as coisas como você acha certo, como você acha melhor, porque os seus olhos não conseguem alcançar todas as coisas. A sua sabedoria não é maior do que a sabedoria de Deus. Então você precisa da ajuda de Deus para sair agora dessa situação. E Deus está chamando você. E Deus está dizendo, volta para as minhas reuniões solenes. Volta a se envolver na congregação. Busca-me. Se você me buscar de todo o teu coração, você vai me achar. E então eu virei. Jesus disse assim, eu virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele quer tornar a ter a intimidade, a comunhão, a parte dele na sua vida, na sua casa, na sua família. E só ele pode restaurar aquilo que foi destruído. Pastor, Deus vem nos falando que ele quer restaurar saúde, casamento, financeiro, ministério, espiritual, de muitas pessoas que estão nos ouvindo, que nos assistem pela televisão, que estão agora lamentando, mas que Deus quer mudar essa sorte deles. Deus quer de novo levantá-los e se envolver com eles e ter uma vida de comunhão contigo.